Bom dia. Ai, ai. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores. Até mais tarde. Amo vocês e vocês sabem. Manhã de terça-feira. Hoje dia 9 de janeiro de 2024. O iniciozinho do novo ano, cujos dias são iguais a quaisquer dias. Estou arrumando aqui o microfoninho porque tá meio caindo. Espero que não afete o som, mas acho que não. A caminho do cliente de Mairink. Luzinha piscando, maquininha funcionando, filmadorinha. Bom, vamos lá. É bem possível que a volta tenha a aventura da chuva. Vamos saber quando voltarmos. Bom, é o primeiro videozinho que eu vou fazer e é uma viagem relativamente longa e esse eu quero publicar. Peço desculpas porque vai ser entre 45 e 50 minutos aí. Até porque a minha pressa é quase zero. E aí eu quero aproveitar e contar uma história. Eu quero registrar essa história, porque eu acho que essa história traz uma certa lição de vida aí para nós. Era uma vez uma família portuguesa do início do século XX. Essa história começa e por enquanto ela está apenas contando com a lembrança do que eu ouvi e um pouquinho de imaginação. É possível. Eu diria que seria uma história baseada em fatos reais. Essa é a história de um menino que é fruto de uma família pobre, uma família não só pobre, mas no auge daquela ignorância do conceito de Primeira Guerra, Segunda Guerra. É um mundo que nós brasileiros conhecemos muito pouco, a não ser pela experiência desses nossos antepassados. E esse menino veio de Portugal para o Brasil, colocado num navio pelo seu pai aos 12 anos de idade. Ele adulterou, o pai dele adulterou o documento dele para que ele pudesse pagar uma passagem mais barata, porque ele já tinha passado da idade. E ele veio para o Brasil. Esse menino trabalhou na várzea do Bom Retiro, na fazenda Bom Retiro. Hoje essa fazenda se chama bairro Bom Retiro, na região central de São Paulo. E o trabalho era trabalho de fazenda, era cuidar do chiqueiro, era carpir, arar. Olha só o transitinho já começando a ficar chatinho aqui por dentro de Osasco, mesmo nas férias escolares. Aqui já estão voltando a trabalhar, né? Agora o trânsito ainda é bem menor do que o normal para a região aqui, quando tudo está funcionando.
mas ainda tem a atenuante das férias da escola. E esse menino trabalhou durante muitos anos nessa fazenda. E o trabalho era muito simples, era trabalhar e mandar o dinheiro para o pai em Portugal. Eu não vou julgar o contexto humano disso, de você pegar teu filho, mandar ele para fora do teu país para ele trabalhar para mandar dinheiro para você. Nunca vou entender. Eu estou muito longe de compreender qualquer contexto social, moral e ético vigente na época. Então eu acho melhor eu não fazer uma noção de julgamento. E assim foi. Passou-se o tempo, existe uma outra família vinda da Itália, também fugindo da miséria da guerra, da Segunda Guerra. Essas pessoas muitas vezes se casavam dentro do navio que estava vindo, porque facilitava a família já configurada. E eram viagens de meses, né? E essa outra família chegou no Brasil, trabalhou, foi se livrando um pouco da miséria inicial e fez filhos, vários filhos. Entre os filhos, uma moça que o que eu ouvi dela me faz admirá-la muito, porque ela era diferente do contexto dela, ela era diferente do costume, ela era diferente em vários aspectos. Ela conheceu aquele menino em algum momento que eu não vou saber como e quando, e se casou com esse menino, com esse rapaz, que nesse momento, pelo que eu entendo, o pai dele já havia falecido, então ele já estava livre do compromisso moral e obrigatório e quase que religioso de mandar dinheiro para o pai. E ele pôde se casar, não sei em que circunstâncias. Desse casamento nasceu uma menininha. Eu não vou dar nomes ainda, para depois, ao final, elencar quem são essas pessoas que eu conheço um pouquinho. E o diferente disso é que ela foi mãe aos 30 anos, em 1947. Isso é muito diferente. Isso é muito diferente. Há 10, 15 anos atrás de hoje, do que eu estou falando, ainda era comum as pessoas estranharem uma pessoa ser mãe depois dos 30, uma mulher ser mãe depois dos 30. Imagino naquela época. E eles tinham uma vidinha normal. O rapaz trabalhava, e muito, trabalhava de tudo. Aquelas pessoas que a vida ensina a fazer de tudo um pouco ou de tudo muito. Aquelas pessoas que a gente não faz noção de que pedalavam uma bicicleta velha, pesadíssima, pedalavam 30, 40 quilômetros para chegar no trabalho e voltar todos os dias. Quando essa menininha, fruto desse casamento, tinha 6 anos, a mamãe dela estava grávida, esperando o irmãozinho dela. Nessa época não se sabia se era o irmãozinho ou a irmãzinha. Simplesmente chegou a hora de ir para
para o hospital correr para ter o filho. Isso já estou falando num conceito bem moderno, hein? Estou falando num conceito moderno, de não era um parto de casa, nem nada disso. E essa menininha ficou lá, esperando, sendo cuidada pela vovó dela, pela mãe da mãe dela, alguns dias para a chegada do pai, da mãe e do irmãozinho ou irmãzinha que viria. Essa menininha tinha 6 anos. Quando essa menininha vê o pai chegando, sozinho, de cabeça baixa, e conversa com a sogra, e vai embora de novo. O que tinha acontecido é que a moça não resistiu ao parto, e morreu a mãe dessa menininha, e morreu o irmão dessa menininha. A partir daí a vida dessa menininha ficou um pouco difícil. E ela deixa isso claro que nunca faltou nada para ela. Nunca faltou um prato de comida. Mas sempre na simplicidade que a vida permitia daquela época. A rotina dessa menininha passou a ser, ela era cuidada por essa avó, pelas irmãs da mãe, que tinham seus filhos e suas famílias, e o pai trabalhava a semana toda e vinha aos finais de semana, num sábado ou num domingo, pegava a menininha e levava ela para passear. E esses passeios eram deliciosos. O pai trazia sempre uma roupinha, um vestidinho novo, uma florzinha para a cabeça, um enfeite, um mimo. E eles passeavam. Ela conta com muita ternura nos olhos sobre esses passeios, sobre eles irem para o mercado municipal. E ele comprava as frutas que ela queria, caras ou não. E ele comprava doce, e ele comprava... Era o dia gostoso, era o dia da vida para uma menininha de 6, 7, 8 anos de idade. E a vida seguiu desse jeito. Essa menininha foi aprendendo a se virar, cresceu com os primos, na simplicidade, na pobreza e na ignorância que o tempo permitia. Foi passando o tempo e essa menininha, com os seus 13, 14 anos de idade, começou a ouvir das tias que o pai dela precisava casar. Já um senhor, de seus 40 e poucos anos, colocou-se na cabeça, chamou ele para dizer: você tem que casar, você tem que ter uma mulher para cuidar. Na verdade já era uma armação, porque elas conheciam, não sei exatamente qual das tias, conheciam uma senhora viúva com filhos também. E arrumaram um encontro em casa, levaram essa senhora, levaram o pai dela. E diz, pelo que eu ouvi, que essa senhora chegou na casa já falando: nós nos casamos tal dia, nós vamos morar em tal lugar, e depois você ajuda a gente a construir não sei o que lá, tal. E o pai dela falava ok, tá bom. Ele nunca foi acostumado a contestar nada. Eu contei a história dele lá atrás, desde praticamente uma criança. Então é natural que, com uma voz de relativa autoridade, ele não se opusesse. E assim foi feito. Eles se casaram, se juntaram. Só que tinha um problema. Essa madrasta, ela não era uma pessoa fácil. Ela era uma pessoa cuja linha de ignorância era muito maior.
Essa menina, agora com uns 13, 14, era uma menina que queria estudar, que queria aprender, que queria saber, que queria ter a vida dela. E essa madrasta era uma pessoa que tinha na cabeça dela que mulher tem que cuidar dos filhos e família, casar o quanto antes. Aqui ainda é reflexo das férias, porque isso aqui normalmente está travado no pedágio, às vezes até um pouco antes. Bom, esse conflito, esse problema conceitual gerou conflitos graves. Essa menina insistia em estudar e, ao que eu entendo, esse pai não se intrometia. Esse pai era um cara que falava: se vira cada um com seus problemas, vocês são mulheres que se entendam. O ponto de conflito chegou a tal que a menina ia estudar à noite o seu científico e chegava em casa da escola, porque trabalhava o dia todo, e os armários e geladeiras, enfim, os lugares onde tinha comida estavam trancados com cadeado, como uma forma de punição da madrasta. Mais uma vez eu vou entrar no conceito do que eu falei sobre o rapaz lá atrás, sobre os conceitos morais. Estamos falando de outra época, estamos falando de conceitos frutos de ignorância, de ceticismo não, de religiosismo, aquele bem prejudicial. E estamos falando de épocas difíceis. Isso fez com que essa menina, em pouco tempo, não tendo apoio nenhum dentro de casa, do próprio pai, pelo que eu entendo, fosse cuidar da vida. E essa menina, aos 15, 16, saiu de casa. Foi procurar a vida dela. E essa menina sabia muito bem o que ela queria, mas principalmente ela sabia muito bem o que ela não queria. E ela não queria. Só que, como uma menina rara para a época, que estudou até o primeiro colegial, como essa menina iria conseguir se virar sozinha? A história dessa menina, em linhas rápidas, é que ela se virou, ela trabalhou, ela estudou o que ela pôde. Depois ela conheceu um rapaz. Ela, aos 19 para 20 anos, teve um menino. Constituiu uma casa, né? E aos 20 para 21 anos teve um outro menino. E aos 35 teve outro, em outras circunstâncias. O que acontece é que isso fez com que ela nunca mais visse o pai. E ela ficou com isso na cabeça. Ela sempre teve saudades do pai. Ela sempre teve vontade de ver o pai. E depois de um tempo ela teve vontade de cuidar do pai. Então ela se informava através de pessoas, uma ou outra, que sabia onde ele estava, como ele estava, que sabia que ele estava bem. Um dia ela pegou, já com a vida estruturada, ela pegou o carro, pegou os dois filhos, onde um tinha uns 12 e o outro tinha uns 10, alguma diferença a mais ou a menos disso, e foi até a casa do pai, para tentar mostrar os netos para ele que ele nunca tinha visto. Ele agora morava ainda com essa senhora, nos fundos da casa, do imóvel todo que ele construiu pro enteado. Enfim, ela não deixou. A madrasta não deixou. Ela tinha uma mágoa, um rancor gigantesco por ela ter abandonado a família, o pai. O tempo passou e essa senhora faleceu.
A madrasta dessa menina faleceu. Ela já é uma senhora com 3 filhos. Ela encontra o pai no velório de um dos tios. Ela encontra o pai. O que ela faz? Abraça, beija, conversa. Pega o pai às 8h30, 9 horas da noite, leva ele para a casa dela para apresentá-lo aos filhos. Só que só tinha um dos filhos lá. E esse menino estranhou muito aquilo. Ela chegou falando: olha, esse aqui é o teu avô, esse aqui é o teu pai. Com uma alegria, um sorriso emocionante no rosto. E esse neto abraça com frieza o avô, porque ele nunca ouviu. E ele tinha algumas histórias, já um garoto de 17, 18, 19 anos. Ele sabia algumas histórias sobre isso e tinha uma certa mágoa. Por que esse cara abandonou a filha dele? A mãe dele? A mãe do menino? A filha dele? E essa menina, essa senhora agora, ela passa a cuidar do pai. Agora um viúvo, ela leva ele no médico para fazer exames. Ela manda os filhos buscarem ele todos os domingos para ele almoçar na casa dela. Ele convive com os netos. Ele convive com a família durante 3 ou 4 anos até falecer. Quando ele faleceu, a única filha natural foi quem cuidou de tudo. De tudo. Avisou a família, cuidou do velório, do sepultamento, cuidou de tudo, tudo. E essa história pode terminar aqui. Mas um dia, o filho dela, que é o mais tagarela, é o mais conversador nesse sentido social, que deveria ter se formado em sociologia, filosofia ou antropologia, mas se formou em contabilidade. Um dia esse menino, agora um rapaz, pai de família, sentado na casa da mãe, num café da tarde, começa a perguntar sobre isso. Mãe, por que isso? Eu não entendo. Eu não entendo. Esse menino dizia: ele te abandonou. E você foi a única que cuidou dele até o último dia da vida dele. E essa menina, que sempre será uma menina linda, ela contou pra mim essa história dos domingos de carinho e de sonho de uma menina de 7, 6, 8 anos de idade, que o pai passava em casa, pegava ela e tinha passeios maravilhosos com ela. A história ficou bem sintetizada, porque eu ainda estou no começo da viagem. É no 67, eu estou no 29. Mas vamos desenvolver isso. Ela conta que ela sempre guardou no coração dela esse carinho do papaizinho dela com ela criança. Que isso nunca se apagou. Que nada que ele fizesse poderia apagar essa lembrança doce que ela sempre teve do pai passeando, conversando, nos passeios no Horto Florestal, nos passeios no mercado municipal de São Paulo, dos presentinhos, dos mimos, das frutas raras, do chocolate para colocar no leite que ele levava para ela. E de uma coisa ética que ela tinha na cabeça dela: ele é meu pai. Ele é meu pai. Era isso que tinha na cabeça dela. Porque qualquer pessoa, e acredito que eu, com as minhas fraquezas morais e éticas, não faria dessa forma.
Eu não tenho.